Olá, eu sou Jáfia Soares e estamos na leitura do livro Uma Igreja com Propósito de Rick Warren, capítulo 15, Selecionando a Música. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Salmos 43. Constantemente me pergunto, o que faria de diferente se tivesse de começar a igreja de novo? Minha resposta é: desde o primeiro dia investiria mais forças e recursos financeiros no ministério de música. Nos primeiros anos de nossa igreja, errei ao subestimar o poder da música e a parte musical dos cultos. Hoje, arrependo-me desse equívoco. A música é a parte importante de nossa vida. Comemos com ela, dirigimos com ela, compramos com ela, relaxamos com ela e alguns evangélicos até dançam com ela. O maior passatempo dos Estados Unidos não é o beisebol, é a música e as conversas sobre ela. Muitas vezes, um cântico pode tocar pessoas de uma forma que o sermão não consegue. A música pode ultrapassar as barreiras intelectuais e levar a mensagem diretamente ao coração. É uma ferramenta forte do evangelismo. Em Salmos 43, Davi declara: "O Senhor pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão." Note a clara conexão entre a música e o evangelismo. E confiarão no Senhor. Aristóteles disse que a música tem o poder de formar o caráter. Satanás está usando a música para fazer isso em nossos dias. As letras das canções de rock das décadas de 1960 e 1970 forjaram os valores dos americanos que hoje estão com 40, 50 ou 60 anos. Hoje a MTV molda os valores da maioria dos adolescentes. A música é a principal comunicadora de valores para as gerações mais novas. Se não usarmos a música contemporânea para espalhar os valores divinos, Satanás terá acesso ilimitado a uma geração inteira. A força da música não pode ser ignorada. Não somente subestimei o poder da música no início da Saddleback, como também cometi o erro de tentar satisfazer o gosto de todo mundo. Adotei todos os estilos musicais, de bad ao rock, geralmente em um só culto. Alternávamos entre hinos tradicionais, louvores e músicas cristãs contemporâneas. Tinha de tudo. Música clássica, country, jazz, rock, reggae e até rap. A multidão nunca sabia qual seria o estilo seguinte. Resultado: frustramos a todos. Éramos como a estação de rádio que mencionei no capítulo 9, que tentava agradar o gosto musical de todos. É impossível atender às preferências musicais de todas as pessoas. A música é um assunto que divide gerações, regiões do país, personalidades e até membros da mesma família. Assim, não devemos nos surpreender com as opiniões conflitantes em relação à música. Você deve decidir quem está tentando alcançar, identificar o estilo musical adequado e ficar com ele. Buscar um gênero de música que agrade a todos em sua igreja é perda de tempo. Escolhendo o tipo de música. A escolha do estilo musical para o culto é uma das decisões mais críticas e controvertidas a serem tomadas na vida da igreja. E talvez seja o fato que mais contribua para determinar quem sua igreja irá alcançar para Cristo e se ela crescerá ou não. Você deve combinar sua música com o seu grupo-alvo. A música posiciona sua igreja na comunidade, determinando quem você é. Uma vez decidido o estilo de música que será usado na adoração, você deu à sua igreja um direcionamento mais significativo do que imagina. A música determinará o tipo de pessoa que será atraído, o que você irá manter e o que você irá perder.
Se você me disser o tipo de música que está usando em seus cultos, certamente eu poderia descrever o tipo de pessoas que está sendo alcançada, mesmo sem visitar sua igreja. Também seria capaz de dizer de que tipo de pessoa sua igreja nunca irá alcançar. Rejeito a ideia de que os estilos de música podem ser julgados bons e ruins. Quem decide isso? O tipo de música que você gosta é determinado pela sua bagagem cultural. Alguns gêneros de sons e ritmos soam agradável aos ouvidos asiáticos, outros agradam apenas aos povos do Oriente Médio. Os africanos gostam de ritmos diferentes do sul-americano. Insistir em que toda boa música foi escrita na Europa há 200 anos é puro elitismo cultural. Não há nenhuma base bíblica para esse ponto de vista. Nos Estados Unidos, dependendo de onde cresceu, a pessoa gosta de country, jazz, blues, pop ou rock. Nenhum desses estilos é melhor que os outros. As igrejas também precisam admitir que não existe um estilo de música sagrado. O que faz a música sagrada é a mensagem. A música não é nada mais do que um arranjo de notas e ritmos. São as palavras que fazem a música espiritual. Não existe música cristã, e sim letras cristãs. Se você ouvir uma música sem palavras, não saberá se é cristã ou não. A mensagem sagrada pode ser comunicada por meio de músicas mediante uma grande variedade de estilos musicais. Por 2000 anos, o Espírito tem usado todos os tipos de músicas para dar glória a Deus. São necessários todos os tipos de igrejas, com todos os estilos musicais para alcançar todos os tipos de pessoas. Insistir em que determinado estilo de música é sagrado não passa de idolatria. Divirto-me toda vez que ouço um cristão resistente à música contemporânea dizer: precisamos voltar às raízes musicais. Fico me perguntando, quanto tempo ele quer retroceder? Quer voltar ao canto gregoriano? Ou está pensando nos hinos cantados pela Igreja de Jerusalém? Normalmente, eles só querem voltar 50 ou 100 anos. Algumas pessoas afirmam que os hinos mencionados em Colossenses capítulo 3, versículo 16, correspondem à chamada música sacra. A verdade é que não sabemos como soam os hinos dos cristãos primitivos. Temos conhecimento de que as igrejas do Novo Testamento usavam o estilo de música que combina com os instrumentos e a cultura daqueles dias, uma vez que, obviamente, não tinham piano nem órgão para acompanhá-los. A música da época não soa como a música das nossas igrejas. Lemos em Salmos que na adoração bíblica eram usados tambores, címbalos, trombetas, tamborins e instrumentos de cordas. Isso me parece música contemporânea. Cante um cântico novo. Ao longo de toda a história da igreja, os grandes teólogos têm contextualizado a verdade de Deus no estilo musical de seus dias. A melodia do hino Castelo Forte, composta por Martim Lutero, é emprestada de uma canção popular cantada nas tabernas de sua época. Hoje, Lutero provavelmente teria usado uma música de karaokê. Charley usava as canções populares das tabernas e dos teatros de ópera da Inglaterra. João Calvino contratou 2 músicos seculares para transpor sua teologia em música. A rainha da Inglaterra ficou tão aborrecida com as canções vulgares de Calvino que se referia agressivamente a elas como as cantarolas de Genebra. As canções, que chamamos de clássicas ou sacras, já foram também criticadas, exatamente como a música cristã contemporânea. Quando Noite Feliz foi cantada em público pela primeira vez, George Weber, diretor musical da Catedral de Mainz, chamou-a de vulgar, vazia de religiosidade e de sentimento cristão. Charles, o Extraordinário, pregador inglês, detestava as canções de seus dias.
as mesmas que hoje reverenciamos. Talvez o mais difícil de acreditar é que o oratório Messias foi amplamente condenado pelos religiosos de seus dias, que os consideravam vulgar. O exemplo das críticas aos refrões de hoje, o Messias foi depreciado por conter muitas repetições e pouca mensagem. O Messias repete quase 100 vezes a palavra aleluia. Mesmo a consagrada tradição de cantar hinos foi, em outros tempos, considerada mundana em igrejas batistas. Benjamin Kitt, pastor batista do século XVII, é visto como o instrutor dos hinos nas igrejas batistas inglesas. Ele começou a ensinar as crianças a cantar o que gostavam. Os pais, no entanto, não gostaram dos hinos. Estavam convencidos de que aqueles cânticos eram estranhos à adoração evangélica. Uma grande controvérsia aconteceu quando Kitt tentou introduzir cânticos para toda a congregação. Na cidade de Russell, em 1673, finalmente, ele conseguiu que concordasse em cantar um hino depois da ceia do Senhor. Usando um texto inspirado em Marcos capítulo 14, versículo 26, ainda assim, Kitt permitia que os membros que se opunham saíssem antes do hino. 6 anos depois, em 1979, a igreja concordou em cantar um hino em dias de ação de graça. Mais 14 anos se passaram até a igreja concordar em que os hinos eram apropriados à adoração. A controvérsia custou caro, pois 22 membros da igreja de Benjamin saíram e se juntaram à igreja não cantante. Mesmo assim, a novidade contagiou outras igrejas. E as igrejas não cantantes logo começaram a contratar somente pastores que gostavam de cantar. Como as coisas mudam! Se você retardar o processo, poderá perder muito com isso, mas não será capaz de impedi-lo. O que mais me impressiona na história do pastor Kitt é a incrível paciência. Ele levou 22 anos para mudar o estilo de adoração de sua igreja. Provavelmente é mais fácil mudar a teologia da igreja do que a ordem do culto. Uma de nossas fraquezas, como evangélicos, é que não conhecemos a história da igreja. Por isso, começamos a confundir nossas tradições com ortodoxia. Muitos métodos e ferramentas que utilizamos em nossa igreja, como hino, piano, órgão, apelo e mesmo a escola bíblica dominical, já foram considerados mundanos e até heréticos. Hoje, essas ferramentas são amplas e aceitas. Entretanto, depois veio uma nova lista negra: objeções a teclado, baterias, teatro e vídeos na adoração. O debate sobre qual estilo de música deve ser usado na adoração será, nos próximos anos, um dos maiores pontos de conflito nas igrejas. E toda igreja, cedo ou tarde, terá de encarar a questão. Esteja preparado para um debate acalorado. James, certa vez, admitiu em seu programa Foco na Família: de todos os temas já tratados em nossos programas de rádio, do aborto à pornografia, o mais controverso foi quando falamos sobre música. O debate sobre os estilos de música tem dividido e polarizado muitas igrejas. Acho que é por isso que Spurgeon denominava seu ministério de música departamento de guerra. Por que os ânimos se exaltam quando a discussão é sobre o estilo de louvor? Isso ocorre porque a maneira em que você adora está intimamente ligada à forma em que Deus o fez. A adoração é sua expressão pessoal de amor a Deus. Quando alguém critica seu modo de adorar, isso é naturalmente encarado como ofensa pessoal. A Saddleback é, sem dever desculpas a ninguém, uma igreja com música contemporânea.
Muitas vezes, a imprensa se refere a nós como um rebanho que gosta de rock. Usamos o estilo de música que a maioria dos frequentadores da nossa igreja ouve no rádio. Há alguns anos, quando estava frustrado por tentar agradar a todos, decidi fazer uma pesquisa em nossa igreja, distribuir alguns formulários no culto e pedi que cada um escrevesse o nome da rádio que mais ouvia. Descobri que 96% dos que responderam à pesquisa escutavam música contemporânea. A maioria das pessoas com menos de 40 anos gosta de qualquer música composta depois de 1965. Para elas, Elvis é um clássico. Gostam de músicas agitadas e alegres, com cadência forte. Seus ouvidos estão acostumados a música bem ritmadas. Pela primeira vez na história, porém, existe um estilo de música universal, que pode ser ouvido em qualquer lugar do mundo, a música pop rock. As mesmas músicas são tocadas em Nairobi, em Tóquio, Moscou. A maioria dos comerciais de televisão adota a música contemporânea. Até mesmo a música country sofreu adaptações. O rock é o principal estilo musical que escolhemos para usar em nossa igreja. Depois de pesquisar entre os que já estavam alcançados, tomamos a decisão estratégica de parar de cantar hino nos cultos voltados para os não cristãos. Um ano depois de escolhermos nosso som, a Saddleback explodiu em crescimento. Admito que perdi centenas de membros em potencial por causa do novo estilo de música que adotamos. No entanto, atraímos milhares por causa de nossa música. As regras para escolher um estilo de música. Reconheço que estou andando em campo minado, mas gostaria de oferecer algumas sugestões sobre estilos musicais. Não importa o estilo musical de sua igreja. Algumas regras, no meu entender, precisam ser seguidas. Informe-se a respeito das músicas que serão cantadas. Não tenha surpresas no culto. Aprendi esse princípio da pior maneira possível. Poderia contar histórias de fazer chorar, como a ocasião em que um cantor convidado cantou uma música de 20 minutos sobre desarmamento nuclear. Se você não gerencia a música, ela irá gerenciar o culto. Desenvolva alguns parâmetros para que a música apoie o propósito do culto, em vez de ir contra ele. Ao analisar a música, considere letra e ritmo. Verifique se a letra é doutrinariamente correta, se é compreensível para o sem igreja e se o cântico usa terminologias e metáforas que eles possam entender. Identifique sempre o propósito do cântico. Ele é para edificação, louvor, comunhão ou evangelismo? Em nossas igrejas, escolhemos músicas de acordo com o nosso alvo. A lista de músicas para a multidão é apropriada para os não cristãos, nossos cultos voltados para eles. Os cânticos na lista da congregação são as que fazem sentido para os cristãos, mas não significam muito para o sem igreja. São cantados em nosso culto de celebração, no meio da semana. As músicas cantadas no núcleo falam de serviço e de ministério. Nós a cantamos na SOUT. Pergunte a você mesmo: como esse ritmo me afeta? A música exerce grande influência sobre as emoções humanas. O tipo errado de música pode prejudicar a atmosfera e o ambiente do culto. Todo pastor sabe muito bem a agonia de tentar ressuscitar um culto depois de uma apresentação musical ter deixado as pessoas deprimidas. Decida o ambiente que você quer em seu culto e use o estilo de música que crie tal ambiente. Em nossa congregação, acreditamos que o louvor deve ser uma celebração. Então, usamos um estilo para cima, ritmado e alegre. Raramente cantamos um cântico lento. Mesmo quando convidamos cantores cristãos para se apresentar na igreja, insistimos em analisar previamente cada música que irão cantar. A atmosfera que estamos tentando manter em nosso culto é muito mais importante que o ego de qualquer cantor. Acelere o ritmo.
Como já mencionei, a Bíblia diz: prestem culto ao Senhor com alegria. Entrem na sua presença com cânticos alegres. Salmo 100, 2. Muitos cultos de celebração, porém, parecem mais um funeral que uma festa. John Bisagno, pastor de uma igreja batista com 15 mil membros em Washington, no Texas, diz: músicas que parecem ter sido compostas para um funeral e ministro de música que mais parece estátuas matarão a igreja mais rápido que qualquer outra coisa no mundo. Em nossa igreja, brincamos sobre os nossos cânticos aeróbicos. Eles são cheios de vidas. Recentemente recebi um cartão de primeira impressão de um visitante de 81 anos e de sua esposa, dizendo: obrigado por fazer nosso sangue geriátrico ferver. É impossível cair no sono quando nossa igreja canta. Queremos que a música tenha um impacto emocional e espiritual nas pessoas. As letras IMPT de impacto que falei no capítulo anterior são todas relacionadas a cânticos rápidos. O cântico A e C são mais lentos e inspiram a meditação. Os não cristãos normalmente preferem músicas de celebração, as de contemplação, porque ainda não têm um relacionamento com Cristo. Atualize as letras. Muitas boas músicas poderão ser usadas nos cultos para os não cristãos, se mudarmos uma ou duas palavras, a fim de fazê-las compreensíveis. Metáforas bíblicas e terminologias teológicas em um cântico podem precisar de tradução ou de atualização. Se uma tradução da Bíblia feita no século XVII precisa ser refeita em linguagem corrente para que seja entendida pelos não cristãos, então letras obscuras e cânticos antigos também podem e devem ser reformulados. Se você usa hinos, pode ser necessário uma edição maior. Expressões como querubins e serafins, anjos prostrados, cabo da nau, lavados no sangue do Cordeiro e outras são incompreensíveis para o sem igreja. Eles não têm a mínima ideia do que você está cantando. Nos Estados Unidos, provavelmente pensariam que uma música com a expressão Bálsamo de Gileade é uma canção sobre terroristas. Alguns membros irão insistir que existe boa teologia nos velhos hinos. Concordo. Mas por que não substitui o termo arcaico e atualiza a música em ritmo contemporâneo? Lembre-se de que não existe nada sagrado em relação à música. Vista seus velhos amigos com roupas novas. Se você costuma imprimir os cânticos congregacionais no boletim, pode mudar a letra das músicas que já são de domínio público. A propósito, alguns louvores contemporâneos são tão confusos quanto os hinos. Quando se usa um vocabulário incompreensível para os de fora, os não cristãos não têm a mínima ideia de quem seja Jeová Jiré. Encoraje os membros a compor novas canções. Cada igreja deve ser encorajada a compor cânticos de adoração. Se você estudar a história da igreja, descobrirá que todos os reavivamentos genuínos foram acompanhados de novas canções. Os novos cânticos têm a dizer: Deus está fazendo alguma coisa aqui e agora. E não 100 anos atrás. Toda a congregação necessita de novas músicas para expressar sua fé. Em Salmos 96, no 1, lemos: Cantem ao Senhor um novo cântico. É muito triste que a maioria das igrejas ainda estejam cantando as mesmas velhas músicas. A Columbia Records fez um estudo e descobriu que depois de a canção ser executada mais de 50 vezes, os ouvintes não pensam mais no significado da letra e cantam sem perceber o que estão dizendo.
Gostamos dos cânticos antigos porque nos trazem lembranças e mexe com nossas emoções. Hinos como Vitória eu tenho em Cristo, Tudo entregarei, automaticamente trazem lágrimas aos meus olhos, porque me lembra de momentos espirituais importantes que vivi. Contudo, esses cânticos não causam o mesmo impacto sobre os cristãos que nem mesmo sobre os outros cristãos, porque eles não compartilham das minhas memórias. Muitas igrejas fazem uso abusivo de alguns cânticos em virtude da preferência pessoal do pastor ou do ministro de música. O repertório musical está nas mãos do líder. O que quer que o ministro de música ou o pastor goste não deve ser o fator determinante no estilo de música adotado. Ao contrário, use seu alvo para determinar o estilo. Se você não tem certeza se está utilizando músicas desgastadas em suas reuniões, eu o desafio a fazer uma experiência no domingo seguinte. Grave em um vídeo a fisionomia da sua congregação enquanto estiver cantando. Quando o povo entoa cânticos envelhecidos, o tédio e a apatia transparecem na face de todos. A preferência pessoal tem arruinado os cultos de celebração mais que qualquer outra coisa. A música perde seu potencial de testemunho quando o povo não pensa no que está sendo cantado. Só haverá testemunho poderoso por meio da música se os cristãos sentirem a letra no coração. Muitos dos cânticos da primeira metade do século XX glorificavam a experiência cristã e não a Cristo. A maioria dos cânticos de adoração hoje, no entanto, é composta de músicas cantadas diretamente para Deus. Essa é a adoração bíblica. Nas Escrituras, somos instados pelo menos 17 vezes a cantar ao Senhor. Em contraste, a maioria dos hinos fala sobre Deus. A força de muitos cânticos de adoração contemporâneos reside no fator de que são concentrados em Deus e não no ser humano. Troque o órgão por um teclado. Com a tecnologia atual, qualquer igreja pode ter a mesma quantidade de som disponível nos melhores estúdios. Tudo o que você necessita é de um bom teclado eletrônico, com alguns acessórios. A beleza de usar um teclado é que ele pode ser usado para preencher as brechas. Caso você não tenha músicos, por exemplo, se você tem uma pessoa que toca teclado, um trompetista e um guitarrista, mas não tem um baixista nem baterista, tudo o que tem a fazer é adicionar o baixo e a bateria na programação do teclado. Se ninguém em sua igreja está familiarizado com essa tecnologia, basta pedir instruções em qualquer boa loja de instrumentos musicais. A Saddleback tem agora uma orquestra completa. Porém, muitas igrejas não são grandes o suficientes para juntar tantos músicos. Se estivesse começando uma nova igreja hoje, eu buscaria algumas pessoas que soubessem tocar teclado. A tecnologia desse instrumento ainda não estava disponível quando eu comecei nosso trabalho. De vez em quando pergunto-me quantas pessoas a mais eu não teria conseguido alcançar nos primeiros anos se tivéssemos a quantidade atual dos teclados em nossos cultos. Quando fiz a pesquisa sobre preferência musical, não achei ninguém que dissesse "gosto de ouvir órgão no rádio". O único lugar que você ainda pode ouvir órgão é na igreja. O que isso diz a você? Pense bem. Convidamos o sem igreja para se sentar em cadeiras do século XVII ou bancos. Cantar música do século XVII, hinos, e ouvir um instrumento do século XIX, o órgão. Depois, ficamos surpresos quando nos acham cafonas. Temo que já estaremos na metade do século XXI, até que algumas igrejas comecem a utilizar os instrumentos musicais do século XX. Devemos decidir se a nossa igreja será um conservatório musical para a elite ou um lugar onde as pessoas comuns podem trazer seus amigos, não os cristãos, para ouvir uma música que compreendam e apreciem.
Na Souldobeck, usamos a música para o coração e não como forma de arte. Não obrigue os não cristãos a cantar. Use mais apresentações especiais que cânticos congregacionais em cultos para os não cristãos. Os visitantes geralmente não se sentem à vontade para cantar músicas que não conhecem e dizer palavras que não entendem. Não é uma expectativa muito realista a de que eles cantem cânticos de louvor e de compromisso com Jesus Cristo antes de se tornarem cristãos. Isso é pôr a carroça na frente dos bois. Os não cristãos normalmente se sentem estranhos durante a parte do culto em que a congregação canta, uma vez que não conhecem as músicas e são forçados a se levantar com a congregação. Isso é excepcionalmente difícil nas igrejas pequenas, porque todo mundo nota que você não está cantando. No entanto, o sem igreja sente-se bastante à vontade quando ouve uma apresentação musical, no estilo com o qual se identificam. Concentre-se então em apresentações especiais nos cultos para os não cristãos e reserve o louvor congregacional mais extenso para as reuniões voltadas para os cristãos. Nessas reuniões costumam ter 30, 40 minutos de louvor e adoração sem interrupções. Entenda que quanto mais sua igreja cresce, mais louvor congregacional pode ser usado no culto para os não cristãos. Isso porque, quando o visitante está cercado por milhares de pessoas, ninguém se importa se ele está cantando ou não. Eles podem se esconder na multidão, sem se sentirem observados e curtir a emoção do momento. Mesmo que seja melhor não ter um período de louvor congregacional muito longo no culto para os não cristãos. Acredito que é um erro suprimir essa parte da reunião, porque é um elemento emocional poderoso. Quando os cristãos cantam juntos em harmonia, é criado um senso de intimidade, mesmo quando o público é muito grande. Essa intimidade impressiona os sem igreja. Eles percebem que algo de bom está acontecendo, mesmo que não consigam explicar o que é. Harmonizar significa fazer acordo. Quando os cristãos cantam em harmonia, isso se torna uma expressão audível da unidade da comunhão do corpo de Cristo. Cada pessoa está cantando sua parte enquanto está ouvindo os outros, de modo que todas as vozes se misturam. Existe algo profundamente acolhedor quando cristãos cantam juntos, com sinceridade de coração. É um testemunho de que essas pessoas, no dia a dia, realmente mantêm um relacionamento com Cristo e com os outros ali reunidos. Contextualize a música. Ainda que a música seja normalmente o elemento mais controverso do culto para os não cristãos, é um elemento crítico que não pode ser ignorado. Precisamos compreender o incrível poder que ela possui e usar esse poder, deixando de lado nossas preferências pessoais para conduzir o sem igreja a Cristo.